Então aí o segundo módulo então nosso foi desenvolvimento da mente. Na formação que vem, então, vou começar a falar sobre o desenvolvimento da alma. Não tem nada de novidade assim que vocês nunca ouviram, né? Vocês que já têm caminhado há um bom tempo, então vou falar de coisas que vocês sabem, mas que às vezes precisa dar um reforço ali para se determinar a viver mesmo, né? Então, essa última dica, vamos dizer assim, é o desfecho de todas as outras, né? Assim, você tem que viver, se esforçar, pelo menos, não é assim, eu tenho que estar vivendo as 6. Seria bom, né? Mas pelo menos está se esforçando em ver as outras 6 para você conseguir viver essa última dica, que é a 7ª dica. O que seria a 7ª dica? A gente conseguir contemplar o momento presente, né? Parece uma dica que é boba até, mas posso dizer assim que a maioria das pessoas hoje em dia elas não conseguem vivenciar o momento presente. Elas vivem no mundo da lua, elas vivem cheio de coisas para fazer, de trabalho, de tarefa, de atividade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar de não sei o quê. E ela não se dá conta que ela viveu o dia todo e chega à noite ela fala, o que eu fiz o dia todo? Não percebi, o dia passou assim. Então, o que é viver, você contemplar o momento presente? É aquele momento que você para e você vê que você está vivendo, você percebe a vida. É aquele momento que você saboreia a vida sua, que você está... Não, eu sou o Felipe, eu estou aqui agora, eu estou numa formação, eu estou com a minha irmã, com o meu cunhado, com a Ana Paula, com o Pinho. Então, você se dá conta do mundo real que você está. E às vezes a maioria de nós, ou das pessoas em geral, vive o dia a dia na distração total. Igual eu falei, passa o dia todo, elas não percebem pela agitação do dia a dia. Então, uma agitação inconsciente. Então, são pessoas que têm baixa consciência da vida real. E o que isso daí traz para nós de dificuldade, de problemas? Quando você tem baixa consciência da vida real, você às vezes acaba deixando de viver sua vocação, você acaba deixando de viver aquilo que você tem que viver, acaba deixando de dar prioridade àquilo que tem a prioridade. Você faz um montão de coisa, mas aquilo que está na frente você não faz. Vamos dar um exemplo. Você teria que ter uma hora para rezar de verdade. Você não faz isso daí, porque você teve o dia inteiro para fazer um monte de coisa. Você inventou um monte de coisa, e coisa até que não precisava. Né? Você saiu aqui, você saiu ali, você foi comprar, você foi no mercado, depois você foi assistir TV, depois você entrou pela internet, mexeu ou no YouTube, ou mexeu... E por fim você não fez aquilo que é o mais importante, que é rezar, fazer um esporte... Você ler, você cuidar dos filhos seus. Então, a pessoa que vive nessa agitação, e agitação gera ansiedade, que é um outro fato também. Então, uma coisa que você não tem uma consciência da vida sua, então você não vive sua vocação e não tem a prioridade de vida. E a segunda coisa, você vive numa ansiedade. A pessoa que vive acelerado o dia todo, né? O dia inteiro ela está cheia de coisa de fazer, ela nutre uma ansiedade dentro dela. Então ela já está pensando no outro dia, como que vai ser no outro dia, a ansiedade cresce. Então tem um monte de pessoa hoje que pensa que tem um problema. Hoje falar ansiedade é o mal do século, né? Que todo mundo fala isso daí. Até uma... Eu ouço bastante pessoas falando que eu sou ansioso, que eu sou ansioso. Bom, talvez tem pessoas que é ansioso de verdade, que tem um problema de ansiedade. Às vezes você tem uma ansiedade que é normal de todo mundo. Se você tem carne e tem osso, se é humano, é normal você ter uma ansiedade ou outra. O anormal, você tem uma ansiedade que te trava, né? Que te impede de fazer alguma coisa, que te limita. Mas hoje em dia todo mundo fala que é ansioso. E realmente, uma grande parte da população hoje está num nível de estresse, de ansiedade grande. Por causa do quê? Dessa contemplação da vida real mesmo. As pessoas não se dão conta da vida que elas estão vivendo. E por não se dar conta, acaba passando batido às vezes as oportunidades que você tem na vida sua. Às vezes você teve uma oportunidade ou de um emprego, a oportunidade de fazer um estudo, a oportunidade de aproveitar um momento aqui e ali. Igual eu falei, você teria que ter dado uma atenção para os seus filhos, você teria que ter rezado mais. Então você perde vários fatos da vida sua pela ansiedade e agitação sua. Então a gente vê, como eu falei, vocês entenderam essa primeira parte, que é o que é contemplar o momento presente? Você se dá conta que você está vivendo. É uma coisa simples, você se dá conta, e é triste, né? Porque eu acho que vocês podem testemunhar isso, né? Que a maioria das pessoas que convivem com vocês, ou vocês mesmos,
Não, tem bem que passa o dia, Você não sente. Eu comentei isso esses dias, que eu falei assim, que às vezes com a agitação e a ânsia minha de fazer tudo, dar conta das coisas do dia, eu não tive percepção dos detalhes mínimos, tipo assim, sei lá, de dar um momento que eu realmente dei um afeto com atenção pra minha filha, não foi uma coisa que eu só cuidei dela, foi que eu tava fazendo aquilo porque eu tava prestando atenção. Eu falei, tem um dia que chega no final do dia que eu só fiz. Não foi uma coisa que eu sentei, eu tive consciência, eu demonstrei. O meu corpo, minha alma estava lá, era só eu fazendo. Vamos dizer, você não foi um dia, você não saboreou a vida, né? Não, só fiz. Eu falei, nossa, que estranha essa sensação. Eu falei, eu não tive. Você não viveu, não vivi aquilo. Parece que eu não fiz no superficial, só fiz. Não tinha um sentimento envolvido, porque não teve um cuidado, né, no caso com as crianças, não teve um cuidado, um carinho. Só fiz pra conseguir, pra terminar aquele dia, pra ter feito, pra cumprir minhas metas. Então, igual eu falei, um problema é esse, né? Que você acaba não dando uma prioridade para aquilo que você tem que fazer. Então, nossa, você tinha um montão de coisa pra fazer no seu dia. Tem que listar, o que é em primeiro lugar. Então você coloca, se dá tempo de cumprir essas 10 coisas, dá certo. Mas se eu cumprir, deu tempo de fazer as 5, beleza. Pelo menos você cumpriu as 5 em primeiro lugar, entendeu? Você tem que numerar aquilo que é em primeiro, aquilo que é em segundo, aquilo que é em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em 10º lugar. Cumprir aquilo que dá e sentir aquilo que você fez. Não adianta você falar, nossa, tô cheio de coisa. E você lava a louça, você vem pra cá, você cuida do filho, e você tem que estudar. E você tem... Daqui a pouco passou, nossa, o que eu fiz hoje? Não rendeu o dia, não rendeu. Mas você fez e não fez. Então uma coisa é... Você vê nos pequenos detalhes, na hora que você começa a esquecer coisa, tipo, você tá com alguma coisa na mão, você já não sabe onde você deixou. Vai pra um lado, vai pro outro, dentro da sua casa. Nossa, você procurando, você acabou de ver o negócio. Com a chave na mão, você fala, nossa, eu deixei. Às vezes tá no bolso. E no trabalho assim, você acabou de pegar o negócio e procura a bancada, cadê o negócio e tá embaixo de alguma coisa, eu deixei aqui agora. Então, a primeira coisa é isso, você não consegue dar prioridade, perceber, ver a sua vida. Não, quem eu sou, o que eu preciso fazer de verdade, o que é em primeiro lugar e em segundo, você não consegue fazer isso. Segundo, você não consegue sentir qual que é a vocação sua, porque a vida sua é agitada, você está estressado, ansiedade, então você não tem uma consciência de você mesmo, né? E em terceiro lugar, você começa a não compreender e não aceitar a vida real, né? Como você não é uma pessoa que está estabilizada, vou dizer uma palavra assim, está estabilizada na vida real. Uma pessoa estabilizada na vida real é uma pessoa que tem consciência do momento real, do momento presente. Você não consegue encarar e viver bem os sofrimentos do seu dia a dia. Você não aceita eles, você vive rebatendo, eu não quero, eu não aceito, eu não posso, sabe por que isso e comigo e agora? Irmão, você tem que estar localizado na vida real. Isso aconteceu com você, porque a vida humana é assim, você está sujeito a isso, pela miséria sua, pela fraqueza sua, por situações que às vezes foi por culpa sua mesmo. E se for por culpa sua, assumir responsabilidade, fui eu mesmo que fiz e beleza. Às vezes é por situações que não está no controle seu, mas sendo uma das duas coisas, faz parte da vida real, e você tem que aprender a aceitar e viver isso daí. Você percebe as pessoas que hoje em dia elas entram em depressão, ou vivem um estado de neurose, ou vivem um estado de descontrole emocional, perde o equilíbrio, começa a gritar, até mesmo de fobias. São pessoas que não se localizaram e não sabem o que é vida real, vive no mundo ideal, né? Ela é especialista em viver o mundo que ela pensa. Eu queria que minha vida ela fosse assim, eu queria que tal coisa fosse de uma outra forma. Não, mas essa daí é a vida ideal sua. Você vive num mundo de imaginação. Isso é típico de uma pessoa que não vive o momento presente. Típico de pessoa que não vive, não tem uma consciência do momento real, do momento presente, né? Então é uma outra coisa que desencadeia, que é, igual eu falei, é a não aceitação de um sofrimento da sua vida. Uma perca de uma pessoa, você perdeu uma pessoa, tem pessoa que desespera e descabela porque perdeu mãe, perdeu pai, perdeu filho. Dói, não estou querendo dizer que é normal, que isso daí vai... Dói, mas você saber viver a dor da forma certa. Você perdeu o emprego seu, nossa, a pessoa desespera porque perdeu o emprego e mandou embora. Não, é vida real, aceita isso, assume isso e cresça com isso. A partir do momento que você não aceita o sofrimento que bateu a porta sua,
é como você deixa de crescer com aquela dor, né? Você está vivendo aquela dor que não tem como você se livrar dela, então você sofre duas vezes, porque você está vivendo a dor e pela tentativa de empurrar ela não vai sair de você, ela está aqui, é sua, a cruz é sua, assuma ela e cresça com ela. Então você deixa de se fortalecer como pessoa, então você deixa de amadurecer como pessoa. Por quê? Por falta de aceitação da vida real. De onde vem a aceitação? Só uma pergunta, só para ver se vocês estão entendendo a linha de raciocínio. Estou falando aqui, às vezes vocês não... De onde vem essa aceitação? Eu falei agora, né? Uma outra coisa que é você não aceitar a vida real, você não aceitar os problemas seus, você não aceitar as batalhas, você não aceitar as lutas, uma perca de dinheiro, uma dívida, perca de pessoas, perca de um emprego, uma doença. E de onde vem essa aceitação? Como que você vai ter essa aceitação? Você aceita tudo. É tendo uma consciência da vida real. Não, se instalado na vida real. Se você falar assim, Felipe, eu tenho dificuldade de me instalar na vida real e contemplar o momento presente. O que eu tenho que fazer? Você tem que pegar e fazer um exercício dia a dia. Pega em 5 minutos e você se afastar, onde você está no trabalho seu, respirar e olhar as coisas que estão em volta de você e se cientizar no momento. Eu sou o Pinho, eu estou na minha empresa agora, tá tal pessoa aqui, tem a ferramenta tal, tem essa máquina. Você se dá conta onde que você está naquele momento. Faz um exercício de 5 minutos, depois você aumenta para 10 minutos, para meia hora, até o seu dia você está quase que completamente consciente. Eu vou falar que completamente, às vezes você não consegue. Completamente, o que eu quero dizer com isso? Você não consegue estar 24 horas por dia totalmente consciente, né? Mas é muito bom que você seja a maioria do seu dia totalmente consciente, né? Vamos dizer aí, é bom que você esteja 10 a 12 horas consciente daquilo que você faz, né? Porque eu vou falar assim, como que uma pessoa vai ficar consciente por 24 horas? Irmão, se ela for monge, às vezes ela dá conta. Mas nós, às vezes, você está no trabalho pensando no seu filho, alguma outra coisa, um problema, uma conta, alguma coisa. Então você pensa, aí você vai, mas você volta, entendeu? Sim. Esse que é o segredo. Você não pode... não, é normal isso. É normal isso de eu pensar... É normal. Só que você pensou, então você tenta voltar à vida real. Pensou, tenta voltar à vida real. O anormal, que hoje em dia que a maioria vive... é pensar e ficar lá. Tá no trabalho lá, mas ela tá em outro mundo. Tá trabalhando ali no automático. Piloto automático o dia inteiro. Piloto automático para dirigir. Teve vezes, não sei vocês, né? Mais homens assim, né? Você tá dirigindo, daqui a pouco você chegou no lugar que você tá e você nem sabe o caminho que você fez. Você não sabe se passou em sinal verde ou vermelho, no semáforo. Então, com isso, aceitando a vida real, igual eu falei, você amadurece com o seu dia a dia, com sofrimento, com batalha, com luta, com tristeza, com perca de pessoa, com perca de dinheiro, com perca de trabalho, enfim. Você amadurece, se torna uma pessoa mais responsável, madura e uma pessoa que sabe escolher as coisas certas, né? Inclusive a vocação, no caso. Para isso, eu escolhi uma palavra para hoje, não sei se vocês trouxeram a Bíblia suas, para a gente estar fazendo uma partilha, rapidinho.